A parte de Saturno que está virada para os planetas do sistema solar é a parte que está ligada com o mundo físico, que representa a governança de Capricórnio, que tem a ver com estrutura, causa e efeito, ordem, sistema, regras. Porém, a outra parte de Saturno, quando ele está virado para o infinito, é literalmente o poder de quebrar as barreiras que o Aquário tem, onde não há limitação. Tudo é livre, a gente consegue quebrar qualquer forma de pensar. É por isso que a porção dessa semana se chama Bo, é a porção que fala sobre a saída da escravidão. É literalmente a porção onde descreve o momento em que os israelitas conseguiram sair da escravidão do Egito, que são as últimas 3 pragas. As pragas eram uma forma de Moisés e Deus mostrar para o faraó que ele tinha que libertar os israelitas da escravidão. E só depois da última praga das 10 foi quando de fato faraó conseguiu libertar os israelitas. Qual que é o segredo aqui, né? Por isso que essa porção da saída da escravidão acontece dentro do ciclo de Aquário, porque Aquário tem esse poder de quebrar todas as limitações. As 3 últimas pragas, elas representam as 3 últimas sefirotes de cima, né? Binah, Chokhmah e Keter, que já estão totalmente ligadas com o nível de consciência, já não é mais físico, tá? É totalmente ligado com o físico de consciência também, de novo, tá ligado com o Aquário, né? Aquário, ele é a quebra da limitação do físico, ele tá além do físico, é a parte de Saturno que olha para o infinito. Antes da 9ª praga, que era a praga da escuridão, Deus chama Moisés para ele entrar nas câmaras mais profundas. E isso de entrar nas câmaras mais profundas é se aprofundar no entendimento, na experiência de Deus que está além do físico, que está além do externo. Quanto mais é dito que Moisés ele ia entrando camada por camada, câmara por câmara, nas câmaras mais internas, para chegar nesse nível que foi aonde Deus chamou ele para ele ir. Até ele dar de cara com um grande crocodilo, e no momento que Moisés viu esse grande crocodilo que estava nas câmaras mais profundas, que foi onde Deus chamou para ele ir, né, Deus falou, venha para o faraó. Então, ele literalmente estava chamando Moisés para ir de encontro ao faraó, que representa o nosso maior medo, né? Mas é de fato onde Deus estava, porque Deus fala, venha para faraó, ele não diz vá, ele diz venha, ou seja, o medo, aonde está o seu maior medo, é de fato o lugar onde Deus está. Então, quando Moisés foi descendo, e na verdade essa descida para as câmaras mais profundas é a gente experimentar a realidade além do externo. Ou seja, a gente ter uma interpretação e uma experiência mais interna sobre as coisas, que é entender como o divino se dá nessas situações. Então, quanto mais interno a gente entra, mais em contato com a luz da criação a gente tem, significa que a gente vai ter uma experiência mais pura e muito mais interna do entendimento de como Deus está atuando em todas as situações da nossa vida, que é quando os nossos olhos estão abertos para os segredos mais profundos. Isso significa entrar nessas câmaras profundas. Esse segredo é algo que foi oculto dos nossos olhos, ou seja, a realidade que a gente vê não é a realidade verdadeira, mas quanto mais a gente entra profundamente dentro dessas câmaras, os segredos são revelados e as coisas não são mais externas, elas são internas. Quando Deus fala para Moisés ir para onde o faraó estava, quando Moisés chega na última câmara, ele sente medo. É a única vez na história de toda a Torá que Moisés sente medo. E é isso que é a 9ª praga. Todas as outras pragas, até a 9ª, os israelitas não eram afetados, né? Então, exemplo, quando o rio Nilo se transformou em sangue,
Todos os egípcios viam o rio Nilo como sangue, porém quando os israelitas iam beber a água do Nilo, virava água. Então nenhuma praga até então afetou os israelitas, até a 9ª praga, que foi a praga da escuridão. Na praga da escuridão é dito que 80% dos israelitas morreram. Tá? A praga da escuridão, a escuridão não era só uma escuridão normal, mas era uma escuridão grossa, ou seja, era difícil, inclusive, deles se mexerem. Tá? Me lembrou um pouco um ensaio sobre a cegueira do Saramago. A 9ª praga da escuridão representa um momento na nossa vida onde a gente não vê solução, onde a gente não vê saída, representa um maior medo. Por isso que Moisés ficou com medo quando ele entrou nessa câmara profunda, que era, de fato, a praga da escuridão, que é quando a gente sente o maior medo, a gente não vê saída, né? Um medo que a gente tem, o medo de fracassar, um medo que não vai dar certo, um medo do que os outros vão pensar, um medo de que eu não vou ser reconhecida, um medo de que eu não vou ser aceita, um medo de que não vai dar certo as coisas que eu quero na minha vida. Essa é a praga da escuridão. E 80% dos israelitas morreram nessa praga da escuridão. Porém, a praga da escuridão era a única forma de acessar a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos representa literalmente a morte do nível de semente da nossa limitação. E a gente só vai atingir, de fato, a limpeza total da nossa limitação quando a gente passa pelo nosso medo. É por isso que Deus fala, venha para Faraó. Faraó representa o medo. Eu estou aonde está o seu maior medo. E você precisa passar por esse teste do medo, onde você não vai ver solução, onde você não acha que existe uma solução, onde você tem medo de falhar, você tem medo do fracasso, você tem medo que não vai dar certo. Você precisa passar por isso, porque eu estou aí, é o que Deus está falando. E significa o quê? Na verdade, a morte, né, da nossa ilusão do controle que a gente tem sobre as coisas. Quando a gente entende que a gente não está no controle, a gente passa o nosso controle para a luz. E é a luz que vai resolver o problema, porque esse tamanho desse medo que a gente tem é para a gente entender literalmente que a gente não está no controle. Na verdade, esse momento do desconhecido, que é a escuridão, quando a gente não vê saída, é aí que a gente tem que dar nossa força para a luz, porque Deus está aí. É dar o nosso controle, na verdade, uma ilusão de controle, né, que a gente tem, que a gente vai resolver as coisas, mas a gente vai chegar num ponto onde a gente vai perceber que a gente não consegue resolver as coisas, esse é o lugar da escuridão. Eu tenho que encarar este medo. É aí que eu passo o meu controle para o Criador, e é aí que a gente chega na última praga, que de fato é a morte do primogênito, é a morte da semente do nosso medo, porque quem vai resolver a situação não somos nós. Você quer passar para o seu maior nível de conexão, você tem que abrir mão do controle, encarar o seu medo, passar pela praga da escuridão e sobreviver ela, é você encarar o teu medo. Porque Deus está literalmente aí, é neste momento onde você passa o teu controle para Deus. Naquele lugar onde você não tem clareza do futuro, a luz está falando, ótimo, é exatamente aí onde eu tô. Naquele lugar onde você não faz a menor ideia como você vai ser salva, é aí que Deus está. E no momento que você passa o teu controle para Deus, para a luz, é quando a luz te livra desse bloqueio, você ganha a força que você precisa, e isso é a liberdade de Aquário. Isso é a liberdade da ilusão do controle, que é o nosso ego. E aí a gente ganha essa liberdade.